Olá, turma! Como é que vocês estão? Vamos começar a nossa segunda aula de imunologia. É o curso Aprendendo Imunologia com o professor Léo. Espero que vocês estejam bem. Sem mais delongas, vamos lá. Hoje vamos falar basicamente das células do sistema imunológico. E a gente vai falar dos glóbulos brancos, que a gente chama de leucócitos. A gente pode dividir em granulócitos, circulantes ou residentes. E essas nomenclaturas, né, essas divisões são didáticas. Depende do contexto. Então, assim, as granulócitas e as granulócitas, qual é a diferença? São as que possuem grânulos ou as que não possuem grânulos. Por exemplo, os linfócitos T e B, os monócitos são agranulócitos, tá bom? Já os granulócitos são os neutrófilos, por exemplo, os eosinófilos, os basófilos são exemplos de células granulócitas. Possui grânulos normalmente com enzimas digestivas, pode possuir grânulos também de heparina, de histamina. E aqui tem um resumo dos leucócitos agranulócitos, exemplos também dos granulócitos, como a gente já citou. Com relação a ser circulante ou residente, como o próprio nome já sugere, também circulantes estão na corrente sanguínea, circulando por nosso corpo, tá bom? Já as não circulantes, conhecidas também como residentes, estão fixas nos tecidos, conhecido, né, como o próprio nome já sugere, residente, que lembra residência, um local fixo. Então, dependendo do contexto, nós denominamos como circulante, corrente sanguínea, ou não circulante, fixa nos tecidos. Agora a gente vai falar dos neutrófilos, que são as mais abundantes células, são granulócitos também, tá bom? Granulócitos, no caso aqui, possuem enzimas digestivas, elas são circulantes, estão no nosso sistema circulatório, rondando o nosso corpo. São extremamente abundantes, 60 a 70% de abundância com relação aos neutrófilos. Então, elas são praticamente onipresentes no nosso corpo. Onde estiver sangue, vai ter lá neutrófilos prontos para defender nosso corpo, né? São células que possuem 2 a 5 lóbulos no seu núcleo e tem uma vida extremamente curta, de 6 a 8 horas. Essa célula, ela é como se fosse um kamikaze. Kamikaze eram aqueles soldados japoneses que estavam ali pilotando aviões, e quando a munição acabava, eles acabavam é, lançando o próprio avião como se fosse uma munição, o último recurso. Então o neutrófilo, ele defende você, ele é um fagócito, né? Quando ele fagocita, por exemplo, uma bactéria e libera ali a enzima digestiva, ela acaba também morrendo junto. Então, ela morre, ela dá a vida por você, né? A gente pode dizer assim. E aqui embaixo nós temos alguns exemplos de processo de maturação de neutrófilos. Quando o seu corpo ele é invadido, por exemplo, por um patógeno, o que é que acontece? Ele começa a produzir neutrófilos. Só que esses neutrófilos às vezes não estão maduros o suficiente, mas seu corpo vai liberando ele na corrente sanguínea, e aí vai aparecer esses tipos aqui: mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastonete, segmentado. Quando faz um exame de sangue, aparece também essa discriminação por tipos. E quando isso aparece, nós chamamos isso de desvio à esquerda. Significa o quê? Que seu corpo começou já um processo de resposta imunológica, provavelmente já está começando a defender com relação a alguma infecção, algum agente invasor mesmo. E aí, quando aparece esses tipos aqui, significa que ele já está numa fase acelerada de produção de células do sistema inato para defender o seu corpo. Agora vamos falar do eosinófilo. Ele também é um granulócito, como a imagem mostra aqui. Ele é circulante também e a abundância dele é de 2 a 3%. O núcleo é bilobulado e a vida dele é curta também. Só que em vez de horas, são dias, de 8 a 12 dias em média. Ele está muito ligado também à defesa contra parasitas. E a gente pode perguntar, mas professor, como é que ele vai fagocitar um verme, né?
um parasita, já que ele é multicelular, ele é grande. É porque no caso do eosinófilo, ele vai ali, quando ele encontra o parasita, junta vários deles e começa a liberar as enzimas digestivas no meio extracelular para ali poder matar aquele verme, né? Defender o corpo daquele verme. Então, a ação dele a gente vai ver mais para frente melhor, mas basicamente é isso, tá bom, gente? Agora vamos para o próximo slide, vamos falar dos basófilos, que tem um citoplasma basofílico, e por isso que recebe este nome, a depender dos corantes que a gente usa, né? E aí, no caso aqui, ele também é um granulócito circulante. Então, essas três primeiras células, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, as três são granulócitas e são circulantes. No caso do núcleo, pode estar ali, a depender da literatura. Núcleo em forma de S, bilobulado, formato de rim, formato de feijão. Então, independente, basicamente o que aparece na literatura acerca de núcleo de basófilo é isso. Ele possui duas substâncias ali, então os grânulos deles podem conter heparina, que é um anticoagulante muito importante, e também histamina, que está ligada às alergias, às inflamações, né? Quando, por exemplo, um pernilongo ali, ele pica, ali há um prurido, né, coceira. Então, essa coceira é uma reação, por exemplo, da histamina, né? É uma reação alérgica, vamos dizer assim. Nós vamos falar também dos monócitos. Os monócitos, eles podem ser a depender do contexto de macrófagos. O que seria essa diferença? Os monócitos ali estão circulando na corrente sanguínea e a depender da situação, por exemplo, há uma lesão, há uma ruptura ali de um vaso e ali aquele monócito pode adentrar num tecido e, no caso, a depender do contexto, ele pode ser chamado de macrófago, né? Porque o macrófago, ele vai ser residente nesse contexto, né? Qual é o contexto de residente quando está no tecido, está fixo no tecido? Qual é o contexto circulante quando está na corrente sanguínea? É um fagócito, é um agranulócito. Então, ele fagocita, a especialidade dele é essa, né? Fagocitar. E existem alguns tipos, a depender do tecido onde ele seja encontrado e a forma e a função. No caso, nós conhecemos como células de poeira, as dust cell. Está ali no epitélio do trato respiratório, a gente pode encontrar ele ali no tecido alveolar, nos alvéolos, né? E eles são células faxineiras mesmo, servem para fagocitar ali poeiras, por exemplo. Nós temos ali as células de Kupfer no fígado, nós temos ali os microgliócitos, que apesar do nome chamar micro, não significa que é um macrófago pequeno, é porque está numa região chamada micróglia, lá do sistema nervoso central. Há também os osteoclastos, ligados ao polimento de ossos, por exemplo, quem tem aparelho, eu mesmo já usei, quando aperta o dente ele movimenta, né, na arcada, e há ali uma pressão no osso para que de fato haja ali a abertura de um espaço. Então, os osteoclastos vai fazer, por exemplo, esse polimento, né, consumindo ali tecido ósseo, células, osteócitos, por exemplo, para ceder espaço para o dente, por exemplo, caminhar, tá bom? Na mandíbula, um exemplo. Nós temos as células de Hoffenbauer ali na placenta, serve para defender, por exemplo, o feto, o bebê que está sendo gerado ali na barriga da mãe, contra patógenos, possíveis vírus que estejam, por exemplo, circulando na corrente sanguínea da mãe. Tem os estiócitos, por exemplo, nos tecidos conjuntivos, peritônio, tecido adiposo. O peritônio ali é o terceiro folheto embrionário, é um tecido de sustentação, onde vários órgãos podem, por exemplo, se ancorar ali no nosso abdômen, intestino e tal. Então, esses tecidos de preenchimento, tecidos estruturais, os estiócitos, eles são macrófagos importantes nessas regiões, tá bom? Então, é uma verdadeira célula de faxina, né? A célula faxineira, fagocita restos de células mortas, limpando os tecidos. Apesar disso, pode ocorrer problemas, por exemplo, na tuberculose. O macrófago ele não consegue destruir o patógeno de maneira eficaz, e aí o próprio macrófago vira um reservatório de doenças, causando muitos problemas, né? Pode acontecer isso, por exemplo, com o Covid-19, ali onde
ali na região dos alvéolos, há um comprometimento da respiração mesmo, né? Então os macrófagos estão ali na batalha, mas às vezes é tantos vírus, são tantos os restos que estão ali, produtos que estão sendo subprodutos de metabolismo, células mortas, e eles não dão conta, acaba ali enchendo de pus, entre outras coisas, de líquidos, e pode ocorrer, por exemplo, uma pneumonia. Há também uma questão muito importante, o HIV. Os macrófagos possuem um receptor do tipo do linfócito CD4, né? Então, assim como o HIV é muito danoso porque ele adentra as células do próprio sistema imunológico que defenderia seu corpo, ele também pode fazer isso com os macrófagos. Há também a questão da aterosclerose, né? Onde ele fagocita ali restos de LDL, mas acaba também consumindo ali parte da cartilagem, parte do tecido conjuntivo, formando uma necrose. Então aqui alguns exemplos, no caso de monócitos, aí a gente pode ver aqui os macrófagos no tecido, e eles protuem mesmo pseudópodes, como se fossem braços ali, como se fossem pernas, vamos chamar assim, para poder de fato capturar a bactéria. Então, não necessariamente como ocorre às vezes nos livros, que a gente vê ali uma invaginação, como se fosse ali um adentramento do citoplasma para que a bactéria entre. Não. O macrófago ele é muito ativo, ele se movimenta mesmo e ele protui esses pseudópodes, capturando e trazendo para fagocitar esses patógenos. Por exemplo, aqui uma bactéria, né? Então a gente vai falar também das células dendríticas muito rapidamente, mais para frente a gente vai ver melhor elas. Lembrando que essa separação em célula do sistema adquirido, célula do sistema inato, elas são pedagógicas, vamos dizer assim, didáticas. Mas a gente precisa pensar o sistema imunológico como um todo, como um completo e integrado sistema de defesa do corpo. Por exemplo, as células dendríticas, elas não são circulantes, então elas estão fixas no tecido, por exemplo, em peles, mucosas, e ela, por exemplo, é responsável por capturar patógenos e apresentar os linfócitos. Porque ali eles vão reconhecer os antígenos e vão produzir, por exemplo, os linfócitos B, anticorpos. E o próprio linfócito T vai ser ali diferenciado para ser uma célula especialista para defender contra aquele patógeno específico. Então, a célula dendrítica, por exemplo, faz essa função. Tá bom? Então, é uma interface, vamos dizer assim, entre o sistema imunológico inato e o adaptativo ou adquirido. Os mastócitos, diferentemente do basófilo, apesar de ser semelhante, né, ele não é circulante. Então, o basófilo ele é circulante, o mastócito não é circulante, tem origem diferente, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, aqui, uma característica. Eles possuem grânulos também de heparina e de histamina, né? Lembrando, a heparina está ligada a ser um anticoagulante, a histamina ligado também a processos antialérgicos, processos alérgicos. Por que eu falei antialérgicos? Porque é só a gente lembrar que um antialérgico é um antihistamínico, né? Então ele vai neutralizar essas histaminas para reduzir a resposta alérgica. No caso da histamina, né, o próprio nome lembra. Então, antihistamínico, histamina, está ligado a alergias, a processos também de inflamação. Então, o leucócito ele pode se diferenciar na sua maturação, a depender, e a gente vai ver mais para frente, em vários tipos de célula do sistema imunológico, né? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócitos, células dendríticas, linfócitos T, linfócitos B, e também a célula natural killer, que a gente vai ver mais para frente. É isso aí, gente. Até a próxima aula. Bons estudos. Qualquer coisa, conte comigo. Tá bom? Valeu!